Bora lá aprender como é que você faz aqui com o uso de parede cortinas, as tuas vidraças, as tuas janelas diferenciadas. Isso aqui é muito utilizado em projeto comercial ou na fachada de projetos residenciais. Eu estou inclusive aqui no perfil do Givanildo.3D. Esse cara é fera, tem muitos projetos bacanas aqui que servem até de referência para a gente, porque eu vou pegar aqui uma imagem dele, um projeto que ele renderizou, e a gente vai simular no Revit como é que a gente pode fazer de uma maneira muito simples essa janela, essa vidraça que aqui está desse lado. Então, se você olhar, tem lá aqui como se fossem os nossos montantes, a nossa esquadria, tem duas na horizontal, depois vem uma na vertical e a borda externa. Nós vamos fazer isso aqui dentro do Revit, tá? Então aqui no Revit, é lógico que parede cortina, ela tem uma infinidade ali de ferramentas dentro dela, que é muito bacana que você entenda, mas aqui eu serei didático para você fazer esse tipo de vidraça, esse tipo de janela, como é que você pode personalizar, tá certo? Então tenho aqui uma estrutura tosca, simulando aqui como se fosse o meu vão, de onde vai essa parede cortina. Então eu vou vir pelo térreo, pegar a ferramenta de parede e aqui eu vou escolher no meu template uma parede chamada pele de vidro. E esse template é um template completo que eu te dou de forma gratuita, o template Jedi do BIM. Vai ter o link aqui na descrição, você pode baixar. É um template completo, tá? Não é um template miguezinho porque eu estou dando gratuito, não. Ele é um template completo, vale a pena você baixar, tá? Mas ó, eu vou te mostrar também qual é a configuração para essa pele de vidro para você entender, tá? Ó, então pego aqui a parede cortina de pele de vidro, vou trazer deste ponto até o outro ponto final, que é o meu intervalo, e vou lá no 3D para você ver o que está acontecendo. Olha como é que ela tá. Eu poderia também fazer direto numa parede. Tem gente que gosta de colocar já aqui, ó, embutido na parede. Também sairia, ó. Se eu seleciono aqui essa minha parede cortina, dou um deslocamento, por exemplo, da base de 1 metro, olha como é que ela vai deslocar, você consegue cortar a parede. É isso que eu quero mostrar para você, tá? Que vai se adequar a qualquer tipo de projeto aí. Então, a primeira coisa que a gente faz, seleciona essa parede cortina e vamos vir aqui em editar tipo. Na edição do tipo, eu consigo ensinar para você o que nós temos aqui configurado. Então, se você pegar aqui, por exemplo, ó, painel da parede cortina, você vai ver que tem um vidro de 10 milímetros. Você poderia trocar esse painel aqui. Vou colocar, por exemplo, um painel sólido de 50 milímetros, só para você ver o que vai acontecer. Ele já virou é um vidro ainda, mas é como se fosse um vidro agora de 50 milímetros. Então, editando, deixa eu ver se eu coloco alguma outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu coloco qualquer outro. Aqui, ó, painel em ACM e dou um OK. Olha como é que ele virou agora um painel mais fixo. Mas o que eu quero mostrar para você é que nós temos aqui uma pele de vidro. Isso que é importante, você ter uma pele de vidro. Você vai ter o vidro da sua vidraça, da sua janela. Aqui dentro de painel de parede cortina, certo? Aqui no eixo vertical e horizontal nós vamos deixar como nenhum. Coloco nenhum e aqui vou colocar como nenhum também. E nos montantes é bem importante que inicialmente esteja tudo como nenhum. Vou dar um OK. OK, ele fala, né, me dá um aviso. Aqui no caso eu vou confirmar, excluir linha do eixo. E olha como é que ele ficou. E preciso agora colocar a altura final dele. A altura final dele aqui, ó, altura desconectada. Eu já sei que é 5 metros, então vou deixar dessa forma. Eu não tenho restrição superior conectada, eu estou fazendo manualmente mesmo aqui. Atenção, presta atenção, quando eu boto aqui o narizão na tela, porque é importante. Se der algum bug, se você perceber alguma coisa diferente, o que você tem que fazer nesse momento? Selecionar a tua parede cortina, pegar uma parede qualquer, dessa aqui, por exemplo, uma parede empilhada que seja, e antes de soltar, você já volta aqui para a tua pele de vidro. Por que eu faço isso? É como se eu estivesse resetando essa parede, né? Quando a gente vai mexendo em parede cortina, adicionando montantes ou mexendo naquelas configurações, pode gerar algum bugzinho. Então, é comum a gente ter que fazer isso, colocar uma parede comum e depois voltar para a parede que a gente estava trabalhando, tá? Que no meu caso aqui é a pele de vidro. O que a gente vai fazer nesse momento? Eu vou lá em arquitetura e eu tenho um botão chamado eixo cortina. Eu vou colocar os eixos que eu preciso. E depois em cada eixo desse a gente vai colocar um montante, que seria um perfil da nossa esquadria. Então nesse momento volto no perfil do Givanildo aqui e vamos olhar como é que tá. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo aumentar essa imagem. Deixa eu até ver, não consigo aumentar essa imagem. Mas ó, dá para você ver perfeitamente ali. Então eu tenho 2 na horizontal, 1 na vertical e as bordas. Então o que eu faria aqui dentro do Revit? Pego lá o eixo cortina, vou colocar aqui todos os segmentos, coloco um lá em cima, outro aqui sem pensar,
nas medidas agora. Vou mudar para um segmento e coloco aqui embaixo. Qual que é a diferença? Ó? Um segmento, tá vendo que ele vem em um segmento apenas, ele não vai passar até lá em cima. Se eu tivesse aqui todo o segmento, ó, como é que ele corta até o final? Eu não quero isso, não é isso que está representado lá no nosso exemplo. Então eu coloco um segmento, vou deixar bem aqui no meio e agora posso vir mudando as medidas. Pego aquele eixo lá em cima, vou falar que é 80 centímetros do topo, esse eixo aqui de baixo também 80 centímetros para tentar simular aquilo. E aqui eu percebo que já está 2,25 para cada lado, senão poderia mudar também. E nas bordas eu já tenho eixo por natureza em parede cortina. Então eu fiz o meu gradil que eu chamo. Isso aqui poderia ser qualquer coisa que você personalizasse, você faria aqui o teu gradil para ter os teus elementos na tua fachada. O que falta? Falta a gente adicionar o que seria os nossos perfis metálicos, as nossas esquadrias em PVC, seja lá qual for o material. Como é que a gente faz? Nesse ponto, na aba arquitetura ainda, você vem pegar aqui montante de parede cortina. E agora eu posso selecionar o montante que eu quero. Eu já tenho vários montantes nesse template. Eu vou usar o montante aqui, ó, de 5 por 5 centímetros e saio clicando. Primeiro eu vou pegar os eixos internos, ó, clico nesse ponto, nesse outro ponto, vou clicar aqui em cima também, certo? Olha o que eu fiz lá. Poderia colocar nas bordas? Vamos colocar já nas bordas para vocês identificarem. Eu estou clicando nas bordas da minha parede cortina. Vou, inclusive, ocultar essas paredes para você ver o que está acontecendo. Posso selecionar a parede como toda, se eu aperto espaço, ela muda de lado e a gente consegue trabalhar melhor isso aqui, tá? Mas o que eu quero que vocês observem? Que a gente vai criando os nossos montantes e que no caso desses montantes, por exemplo, que é o 5 por 5, ele é paramétrico. Então eu posso selecionar um deles, vir em editar tipo e mudar. Qual que é a espessura? Sei lá, vou colocar uma espessura de 10 para exagerar aqui, para você ver, tá? Uma espessura de 10 e vou colocar de repente, em vez de 2,5 para cada lado, 2,5 centímetros para cada lado, eu vou colocar 5 centímetros para cada lado. Então vai ficar tudo com 10, não é mesmo? Quando eu der um OK, olha o que ele faz. Ele deu uma exagerada no meu perfil. Até não ficaria legal, talvez seja muito, mas você entender como é que você pode mudar. E para mim te mostrar uma questão que é bem importante agora. Ó. Vou selecionar a parede como toda e vou apertar espaço. Ela poderia estar virando de lado e ainda posso selecionar um desses montantes, vir em editar tipo e dar algum deslocamento. Imagina que você queira deslocar 8 centímetros, por exemplo. Então dou um deslocamento, olha o que ele fez. Ele veio mais para fora e o vidro ficou mais adiante. Então você poderia calcular tudo isso. Se eu pego um desses itens e vou olhar aqui da esquerda, vou até definir o plano de trabalho, você não precisa saber fazer isso aqui, mas para você entender esse recuo que nós estamos tendo, mudar a escala, por exemplo, 1 para 10, e você poderia trabalhar esse deslocamento. Então, em vez de 8, vou colocar, por exemplo, 5,5 e deram aplicar. Olha o que ele fez, ele juntou no vidro. Então, o que eu quero dizer para você é que isso é personalizável. Você pode deslocar para frente, para trás, para deixar da forma que você precisa, tá certo? Além disso, ao selecionar um desses montantes, você pode clicar nessa, como se fosse uma cruzetinha que aparece, e ele muda aqui a forma de união, tá vendo? Ó? Ele vai até o final ou ele fica até o meio. Então você poderia mudar esses teus elementos também. Olha aqui, ó, cliquei na cruzeta, olha como é que está mudando, perceba? Então faça uns testes, treine, brinque, namore o Revit aí, para você entender tudo isso melhor, beleza? Ah, Thiago, mas eu não quero que esses montantes do meio sejam tão grandes assim. Eu quero outro montante. Então você pode selecionar todos eles, vir aqui e mudar. Vou colocar agora o montante de 15 por 5. E com o montante de 15 por 5 selecionado, eu poderia vir aqui, continuar trabalhando, sei lá, um deslocamento de 0,055 e mudar aqui a espessura para 5 centímetros, o lado 1 1,5 centímetros e o lado 2 mais 1,5 centímetros, que vai dar 3, né? Dou um OK, olha lá como é que ele vai ficando. É lógico, você vai ter que cuidar do deslocamento. Ó, se você observar aqui, ó, ele precisaria deslocar menos, porque ele é menos esbelto, ele é menos, a profundidade dele é menor. Então você vai trabalhando a questão do deslocamento. Se você quiser também tirar todo o deslocamento, você pode. Eu vou tirar o deslocamento. Vou pegar essa outra peça, vou tirar aqui também o deslocamento, olha como é que ficaria. E eu posso no painel, deixa eu ver se no painel eu consigo dar um deslocamento. Então às vezes é mais fácil trabalhar
o deslocamento no painel. Deixa eu dar um deslocamento de 20 centímetros, por exemplo, para exagerar aqui. Olha como é que o nosso painel foi lá para frente. É isso que eu quero que você entenda, cabeçudo, que é personalizável, tá? Você vai deslocar e trabalhar da forma que você precisa. Ó, tá com 14,5, então, sei lá, é 20 menos 14,5, seria 5,5 também, né? O mesmo valor de 5,5. Olha como é que ele grudou agora lá no nosso painel de fora. Certo? Aí, lógico, o painel do centro, talvez você precisaria deslocar para ter esse espaçamento correto. Ah, deu para entender que você vai deslocar e trabalhar da forma que você precisa, tá? E assim você consegue personalizar, você consegue selecionar um montante desse, vir em editar tipo e mudar o material. Sei lá, vou colocar acabamento em pintura azul, que eu sei que tem nesse template, né? Só para você ver que a gente consegue diferenciar. Então, assim, é muito prático para você conseguir criar as tuas vidraças, as tuas janelas diferenciadas. Tiago, eu quero um montante personalizado. Eu não quero um montante que seja esse retangular. Como é que eu faço? Você poderia criar o teu próprio montante, mas aí fica para uma segunda aula, ou você pode pesquisar como é que você faz montante para parede cortina. Só para você ter ideia, eu tenho acho que 8 aulas sobre parede cortina dentro do meu curso completo, porque é realmente complexo, mas isso aqui já vai permitir que você faça muitas vidraças aí de vários tipos. E agora, quero fazer um convite para você conhecer o plugin Revit Models. Se você não tem isso aqui instalado no seu Revit, você está perdendo muito tempo, muito dinheiro e está ficando mais feio os seus projetos, tá? Ó, eu venho aqui em Revit Models, vou em famílias e ele abre para mim o plugin de famílias, que agora eu estou gravando em março de 2024, tem quase 6.000 famílias já. Você vai escolher arquitetura, urbanismo, interiores, hidráulica, elétrico, vários para parte de estrutura, galpões pré-moldados, decoração, tem tanta coisa aqui que você não tem ideia. Então você escolhe os seus itens, baixa e insere direto no seu projeto. Vou dar um exemplo aqui para você ver, ó. Vou pegar esse gamepad para celular aqui, ó. Vou clicar para baixar, é um item decorativozinho. Você vai fazer lá um projeto para um quarto gamer, por exemplo, é legal, você coloca. Então você baixa e insere no teu projeto, né? Ele é pequenininho, lógico. E aqui, o mais legal de tudo, que se você coloca no modo de realista, você vai perceber que ele já vem com as texturas, com o material configurado. Então tem milhares de famílias paramétricas para mobiliário planejado, móveis planejados, para você trabalhar galpões, para você trabalhar urbanismo, para você trabalhar tudo que você imaginar. Então clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, vai estar escrito assim, ó, conheça o plugin de famílias Revit Models. Tem também materiais, tem muita coisa bacana que você vai utilizar nos teus projetos, vai ganhar muito tempo, vai parar de sofrer procurando famílias aí na internet e vai ter um botão dentro do seu Revit que te traz todos esses benefícios, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vocês podem mandar aqui se tiver alguma dúvida de como usar a parede cortina para fazer esse tipo de vidraça, mas é muito tranquilo, só que exige que você pratique um pouquinho para pegar o jeitão da ferramenta, tá certo? Um abraço, até a próxima!